tá? Querida classe, firme na fé e realização. Eu sou o professor Deir e hoje estudaremos mais uma lição da revista Teologia do Culto. Lição 13. As apresentações do culto. Estaremos analisando agora, à luz da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, qual foi a preocupação do rei Davi com relação à preparação e à organização do culto, e tirar lições preciosas para a nossa vida. Nós vamos fazer essa análise agora. Versículo-chave. E todo Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente, ao som de trombetas, cornetas, símbolos e ao toque de liras e harpas. Só para lembrar os irmãos sobre o que é a arca. A arca da aliança era uma espécie de cofre. Nela eram guardadas as tábuas da lei, um pote do maná e a vara de Arão. Está lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 10 em diante. Antes, a arca da aliança simbolizava a presença do Senhor no meio do seu povo. É importante lembrar disso. E hoje, como que é essa presença do Senhor? Hoje, com a nova aliança estabelecida por Cristo, Deus se faz presente na igreja através do Espírito Santo na reunião dos santos. Então hoje, Deus se faz presente aqui, agora, nesse exato momento. Deus se faz presente no culto. Deus se faz presente na sua casa, na sua vida. Olha só que interessante, essa nova aliança. Alvo da lição. O aluno será capaz de quê? Ao estudar essa lição, você aprenderá que os atos do culto exigem preparo espiritual e organização, pois o objetivo é agradar a Deus, louvando e engrandecendo o seu santo nome. Introdução. Nesta lição, estudaremos como foi a preparação, organização e as apresentações do culto, realizado no início do reinado de Davi. Outrora, a arca da aliança era símbolo material de que Deus estava no meio do seu povo, Israel. Dentro deste contexto, depois que o rei Davi se tornou rei de Israel, decidiu construir uma nova tenda para a arca da aliança e levou-a para Jerusalém. Para quem não entendeu o que está acontecendo, a arca não estava em Jerusalém, não estava com Israel, ela foi roubada, ela foi tomada pelos filisteus. E durante a aula vocês vão entender, o enredo dessa história e nós vamos concluir o pensamento, ok? Para esse dia, o rei preparou um culto muito especial. Então o que o rei Davi fez? Pegou a arca e levou de volta para Israel. Só que ele preparou um momento especial no culto. E é esse culto especial que nós vamos analisar hoje. Ok? O que aconteceu com esse culto? O que teve nesse culto? Como foram as apresentações? Como que as pessoas se prepararam para esse culto? E como nós podemos tirar lições na nossa vida hoje? Depois da morte de Moisés até o reinado de Saul, o tabernáculo de Deus permaneceu descuidado e os utensílios do templo ficaram espalhados por todo o país. Cada governante tratava de colocar a arca numa cidade importante para seu governo. Olha só o contexto. Em 1 Crônicas, capítulo 15 e capítulo 16, relata o preparo espiritual e organizacional desse culto especial. Vamos agora analisar, fazer uma análise rápida, um panorama bíblico sobre a arca da aliança. Então vocês vão agora entender um pouquinho sobre a importância da arca. Olha só, e o porquê que hoje nós lembramos com tanta alegria deste objeto tão precioso. Dá uma olhada nessa imagem, observa bem. A arca da aliança. Vamos juntos conhecer dando para chegar direitinho mais sobre a história da arca da aliança. Imagens
meramente ilustrativas. A Arca da Aliança é um objeto secreto, coberto de ouro, conhecida pelos judeus, cristãos e muçulmanos. Também foi divulgada ao público mais amplo quando foi retratada em vários filmes. Mas o que é a Arca da Aliança? Os textos mais antigos escritos sobre ela é o Pentateuco, que está no Antigo Testamento. A Bíblia nos fala de um Deus supremo, criador do planeta Terra. Ele escreveu 10 leis em 2 tábuas de pedras. Elas foram colocadas em um baú de ouro, uma espécie de cofre. O baú era então fechado com um assento ou tampa com 2 querubins, um de cada lado da tampa. A arca foi usada para 2 propósitos diferentes. Em primeiro lugar, era onde o Criador da Terra se manifestava com a lei, sendo a arca como um dom para ele. Em segundo lugar, a arca foi colocada em um santuário com outros objetos sagrados. Ninguém foi autorizado a entrar na sala onde se encontrava a arca, exceto o sumo sacerdote, que trazia o sangue para a sala e colocava na frente da arca e no assento da arca. Isto simbolizava como as transgressões do povo contra a lei dentro da arca eram levadas à justiça por um sangue substituto, o qual era trazido diante do trono. Alguns teólogos acreditam que antes dos babilônios destruir o templo, a arca foi escondida ou desapareceu. Ninguém tinha permissão para tocar na arca. O próprio rei Davi falou acerca do castigo de Deus que veio sobre Israel por não ter levado a arca como deveria. Em mais de uma ocasião, aqueles que violaram essa regra morreram na hora. Quando foi capturado por inimigos, eles foram afligidos por pragas até devolver a arca aos seus guardiões. A principal função da Arca da Aliança era ser sede governamental de Deus em seu templo terrestre. A arca tinha muitas funções fora do santuário e não estava limitada aos ritos de sacrifício. Tanto dentro quanto fora do santuário, a arca era usada para defender os direitos de Deus como juiz e o único Deus verdadeiro e rei de toda a terra. Este direito está escrito na lei dentro da arca, que estipulava que ele é o Criador e que, portanto, a terra pertence a ele. O Deus da Bíblia disse: a arca do Senhor, o soberano de toda a terra. Josué 3,13. É por isso que a arca liderou a batalha contra a cidade de Jericó. Embora essas cidades não o aceitassem como Deus, o Eterno ainda poderia julgá-los. Embora Nabucodonosor, o grande líder da Babilônia, não aceitasse Deus, o Deus de Israel, tanto ele como outros reis de grandes nações ainda eram julgados por ele. Tanto os assírios, midianitas, cananeus, egípcios, etíopes, filisteus e muitas outras nações que rejeitaram a Deus como seu Deus e ainda foram julgados de acordo com o padrão de Deus. Quando o último rei da Babilônia zombou de Deus com alguns dos utensílios do templo, sua sentença foi dada pelo Senhor em forma de uma mão que escreveu seu julgamento na parede, na presença de todos. Deus mostra que não importa a religião ou o grupo étnico que você pertence, você será julgado de acordo com o padrão do Criador e não com sua própria norma moral ou padrão cultural. Nos tempos antigos, a Arca da Aliança tinha a função de ir diante do povo de Deus no deserto, levando-os a seu lugar de descanso. Ela esteve presente quando houve uma disputa sobre a autoridade dos escolhidos de Deus e precisava ser resolvida. A arca foi diante deles no Rio Jordão e assim o rio se abriu milagrosamente para o povo, permitindo-lhes passar o rio para outra margem. Também participou da renovação e confirmação da aliança entre Deus e Israel no Monte Ebal.
Mesmo quando Israel falhou com Deus e foi conquistado pelo inimigo, e a arca foi tirada do meio deles, Deus usou a arca para julgar os filisteus e humilhar os seus deuses, para que fossem forçados a devolver. Naquele tempo, Deus usou a arca como símbolo do seu reinado. Deus protegeu a arca, pois representava sua autoridade, deixando claro que nenhum homem precisava protegê-lo, pois o próprio Deus iria mantê-la a salvo de tudo por si mesmo. O seu trono, ó Deus, subsiste para a justiça, é o cetro do teu reino. Salmos 45, verso 6. Bom, meus irmãos, fizemos agora um panorama, uma viagem pela Bíblia para conhecer um pouquinho mais sobre a história da Arca da Aliança. Espero que os irmãos tenham gostado deste vídeo. Ele vai estar à disposição dos irmãos para análise, tá bom? Mais tarde. Meus irmãos, continuando. A Arca da Aliança, foi o que vocês viram agora. Ela é um símbolo que marcou a história de Israel. Vamos agora analisar como foi o preparo espiritual e organizacional daquele culto especial no reinado de Davi para receber o assento da misericórdia. Muitos judeus conhecem a arca como assento da misericórdia ou arca da aliança. Continuando. Muito forte essas imagens, né? Mexe com a gente, né, irmã Ivaí? Primeira coisa, um preparo espiritual. Eu vou pedir para a irmã Dilma já deixar aberto no capítulo 13, na verdade, o capítulo 13. O irmão Nelson já está no capítulo 16, né? Está pronto. E eu quero pedir para os irmãos, todos juntos, por gentileza, abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 15. Vocês vão entender agora o contexto da nossa aula. Por que nossa aula está falando tanto sobre a Arca da Aliança, sobre o rei Davi? Isso não é NTLH, e os irmãos provavelmente a versão é NVI. Algumas linguagens vão aparecer um pouco diferentes, ok? Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim, capítulo 15: Para o seu próprio uso, Davi construiu casas na cidade de Davi. Também preparou um lugar para a Arca da Aliança de Deus e armou uma barraca para ela. Então disse, 1 Crônicas, tá? 1 Crônicas, diz, capítulo 15. Isso. Então disse: somente levitas podem carregar a Arca da Aliança, porque foram eles que o Senhor Deus escolheu a fim de carregá-la e para servi-lo para sempre. Então Davi chamou todo o povo de Israel a Jerusalém, a fim de trazer a Arca da Aliança para o lugar que ele havia preparado para ela. Em seguida mandou buscar os descendentes de Arão e os levitas. Do grupo das famílias levitas de Coate veio Uriel, chefiando 120 homens do seu grupo de famílias. Do grupo de família de Merari veio Asaías, chefiando 220 homens. Do grupo de família de Gerson veio Joel, chefiando 130 homens. Do grupo de família de Elisafã veio Semaías, chefiando 200. Do grupo de família de Hebron veio Eliel, chefiando 80. E do grupo de família de Uziel veio Aminadab, chefiando 112. Davi chamou os sacerdotes Sadoc e Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. Então disse aos levitas: vocês são os líderes dos grupos das famílias levitas. Purifiquem-se e purifiquem seus irmãos levitas. Olha, é importante isso aqui, está marcado na sua Bíblia. Para que possam trazer a Arca da Aliança do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que preparei para ela. O Deus de Israel, isso. Não foram vocês que carregaram da primeira vez, e por isso o Senhor, nosso Deus, nos castigou, por não o termos consultado como deveríamos, ou devíamos. Aqui também é importante os irmãos marcarem, vocês vão entender que a irmã Dilma vai ler logo o porquê que o rei Davi falou isso aqui, ó, no versículo 13, a irmã Dilma vai explicar para vocês. Por que ele falou que eles carregaram a arca de uma forma uma forma errada, de uma forma que não deveriam? Vamos lá, versículo 14.
Então os sacerdotes e os levitas se purificaram, a fim de carregar a arca da aliança do Senhor, o Deus de Israel. Os levitas carregaram nos ombros pelos carros, como Deus havia mandado por Moisés, por meio de Moisés. Davi mandou que os líderes dos levitas nomeassem vários levitas para cantar e para tocar música alegre nas harpas e nas liras e com os pratos. Dos grupos de famílias de cantores, eles escolheram para tocar pratos de metal os seguintes homens: Emã, filho de Joel, o seu parente Asaf, filho de Berequias, Etan, filho de Cuxaías, que era do grupo das famílias de Merari. Escolheram os levitas Zacarias, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias, Benaías e Benaías para ajudá-los. Eles tocavam as harpas que alcançavam notas altas. Irmão Cedo tinha que estar aqui hoje para entender isso aqui, né? Para explicar isso aqui para a gente. Para tocarem as liras que alcançavam notas baixas, escolheram os seguintes levitas: Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Asazias e os guardas do templo, Obed-edom e Jeiel. Se vocês puderem marcar esse nome, Obed-edom, ele é muito importante, esse nome aí, ó. Os guardas do templo, você circula aí com lápis, Obed-edom e Jeiel. 22. Porque era entendido de música, Kenanias, olha que homem importante, foi escolhido para dirigir os músicos levitas. Berequias e Eucana, junto com Obed-edom e Jeias, foram escolhidos para serem os guardas da arca da aliança. Para tocarem trompeta em frente da arca, foram escolhidos os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanel, Amazai, Zacarias, Benaías e Eliezer. Então, o rei Davi, esse ponto importante, pessoal. Então, o rei Davi, os líderes de Israel, os comandantes militares foram até a casa de Obed-edom buscar a arca da aliança e fizeram uma grande festa. E como Deus estava ajudando os levitas que carregavam a arca, foram oferecidos em sacrifício 7 touros e 7 carneiros. Outra parte que você precisa marcar, que Deus estava ajudando os levitas a carregar a arca. Marca isso aí também na sua Bíblia, se você puder em casa, você marca, ok? 27. Davi estava vestido com uma roupa feita do mais fino linho. Do mesmo jeito também estavam vestidos os músicos, que Ananias, que era o seu líder, os levitas que carregavam a arca. Davi usava ainda um manto sacerdotal feito de linho. 28, vamos até o 28. E assim todos os israelitas subiram até Jerusalém, acompanhando a arca com gritos de alegria, ao som de trombetas, de cornetas feitas de chifre de carneiro, de prata e de músicas de harpas e liras. E músicas com harpas e liras. Meus irmãos, esse é o texto base do nosso estudo de hoje. Depois nós vamos ler com o irmão Nelson o capítulo 16, que é maravilhoso. Ok? Então aqui no 1 Crônicas capítulo 15, capítulo 15, aconteceu muitas coisas envolvendo um culto especial. E alguns detalhes que os irmãos vão entender o porquê que Davi fez esse culto especial de uma forma diferente. Ele não iria fazer desse jeito. Ele passou a fazer, vocês vão entender logo mais. Vamos lá, continuando, um preparo espiritual. No capítulo 13, versículo 9, abram suas Bíblias em 1 Crônicas 13, versículo 9, a irmã Dilma vai estar lendo com os irmãos. Aconteceu uma tragédia, e aí vocês vão entender o porquê que Davi levou a sério esse culto. Vejam bem o que aconteceu, Dilma, por gentileza. Quando chegaram na eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Olha só, no capítulo 13, versículo 9, que a irmã Dilma acabou de ler, vemos um relato sobre a morte de Uzá ao tocar na arca da aliança, deixando evidente para o rei Davi o grau de responsabilidade diante da obra do Senhor e na condução dos seus trabalhos. Isso aqui é só para a gente refletir sobre como é sério
a igreja, como é séria a obra de Deus, como é séria a obra do Senhor. Mas os irmãos vão entender esse contexto agora, por que Davi mudou de ideia com relação a como conduzir a arca. Quando Davi e seus soldados festejavam pelo retorno da arca, os bois tropeçaram e Uzá fez o quê? Estendeu a sua mão na arca, provocando a ira de Deus, fazendo Davi mudar totalmente a forma de conduzir a arca, voltando e deixando a arca na casa de uma pessoa. Davi então mudou de ideia, voltou, se vocês continuarem lendo o capítulo 13 todo, ele voltou e devolveu a arca numa outra casa, a casa de Uzá, do pai de Uzá, que é Abinadab, era onde estava a arca. Meus irmãos vão entender mais tarde. Foi tirada a arca de lá, os dois tropeçaram e Uzá colocou a mão. Davi então voltou com a arca e retornou para a casa de uma outra pessoa, que foi o nome que eu mandei vocês marcarem, que eu pedi que vocês marcarem, que foi o Obed-Edom. Meus irmãos, esses dois nomes, Obed-Edom e Abinadab, tem que estar marcado na Bíblia de vocês, porque esses dois nomes representam duas pessoas, assim, com relação ao que nós vemos hoje dentro da igreja. Então, esses dois nomes, um que é o Abinadab, a arca ficou 20 anos na casa dele, Nelson, e Obed-Edom, a arca ficou 3 meses. E vocês vão ver o que aconteceu na casa de um e o que aconteceu na casa do outro. Mas qual a diferença se Deus não faz acepção de pessoas? Por que um aconteceu uma coisa e o outro não aconteceu nada? Vocês vão entender logo mais. Olha, isso é forte, hein? Isso é forte. Vamos lá, continuando. Em 2 Samuel, capítulo 6, se os irmãos forem analisar, diz que o Uzá, olha só, eu não posso passar sem falar isso. Afinal de contas, quem é esse Uzá que tocou na arca? Diz que Uzá era filho de Abinadab. Então, se vocês abrirem a Bíblia aí, abre 2 Samuel, capítulo 6, versículo 3. Então, Uzá era filho de Abinadab e sua casa hospedou a arca por 20 anos, fazendo Israel lamentar. Ó, estranho, né? O que tem a ver o lamento de Israel com a casa de Abinadab? Vocês vão ver. Se vocês forem ler o capítulo 6 de 2 Samuel, vocês vão ver que a arca estava na casa dele. Quando foi colocada, essa família se acostumou com a arca. Sabe quando você se acostuma com a igreja? Quando você trata a igreja como se fosse o seu quintal, a varanda da sua casa, e não tem mais respeito pela igreja, nem pelo pastor, nem pelos dirigentes. A família de Abinadab tratou a arca desse jeito. Porque eu nasci na igreja, desde criança, a igreja para mim, igreja é igual uma escola qualquer. Foi essa questão tratando a arca. E vocês vão ver depois o que aconteceu. No capítulo 6, que eu pedi para os irmãos abrirem aí, está aí, versículo 3. E sua casa hospedou por 20 anos, fazendo Israel lamentar. Já na casa de Obed-Edom, ela ficou por 3 meses, e ele e sua família foram tremendamente abençoados. Está lá no versículo 11. Não aconteceu nada na casa de Abinadab, um levita. E o outro soldado, Obed-Edom, aconteceu um milagre durante 3 meses. 20 anos. Né? Parece que tem gente que tem 20 anos de culto de igreja, né? 30 anos, outros 10 anos. Um ficou 20 anos com a presença do Senhor diante dele e não aconteceu nada. E o outro, 3 meses, Deus transformou a vida daquela família. Olha só como é séria a obra do Senhor. Vemos aqui 2 tipos de pessoas, ou 2 tipos de cristãos. Um que trata o Senhor com desprezo, aquele que se acostumou com a arca, começou a desprezar a arca, desprezar o poder de Deus, o milagre, a ação. E o outro que se dedicou ao Senhor com amor. Isso não quer nada com isso não, tá, gente? O Senhor concordou para trazer essa palavra para os irmãos. E outro que se dedicou ao Senhor com amor, santidade. Ele, não foi só ele não, Abinadab e toda a sua família, ao ponto do rei Davi falar assim: o que está acontecendo ali? Vamos pegar essa arca logo, 3 meses esse homem está prosperando desse jeito. Davi ficou falando: não pega esse negócio, e a notícia espalhou para o mundo todo. Olha só, isso é notório na sociedade. Então, meus irmãos, é uma reflexão rápida que eu gostaria de fazer com os irmãos sobre esses 2 irmãos, 2 pessoas, os 2 crentes. Os 2 crentes.
Interessante, né? Nós refletimos sobre isso. Continuando. Para a cidade de Davi, ele passou a tratar esse evento com temor, sendo cuidadoso, seguindo o antigo padrão dado a Moisés, antes dos dois bois tropeçarem e Uzá ter tocado na arca. Davi não estava nem lembrando de lei, porque aqui fala que ele lembrou da lei de Moisés, lembrou da lei, lembrou dos mandamentos. Ele estava festejando, estava alegre. Eu também ficaria feliz da vida, né? Mas depois ele falou, opa, com a casa de Deus, né, Senhor? Vamos parar, vamos colocar a casa em ordem. Que isso? Peraí, vamos analisar o que Deus mandou. E aí ele parou, não tira a mão da arca, não põe a mão aí, vamos colocar quem tem que segurar, quem tem que fazer a forma como Deus ensinou, assim que Deus mandou. Muitas pessoas tratam a casa do Senhor de qualquer jeito. Desde a preparação da tenda para a recepção da arca e a cerimônia de carregá-la até o seu local de descanso, que é a tenda, lembra a tenda que Davi tinha preparado? Desde aquele local, tudo foi realizado. Olha que lindo, meus irmãos, refletindo essa manhã. Olha como é que Deus está falando no nosso coração tremendamente. Olha que poder, olha só. Vamos ver agora a importância da santificação e da dependência de Deus, como nós como irmãos, a santificarmos e nos dependemos totalmente do Senhor, antes e durante das apresentações do culto. Isso é muito importante. Continuando. Primeiro, a santificação dos dirigentes. 1 Coríntios capítulo 15, 1 Crônica capítulo 15, versículo 12 ao 14, nós já lemos sobre essa questão da santificação, e eu marquei que Davi mandou que eles se purificassem, o quê? Eles se santificassem. Dá uma olhada aí, no versículo 12 ao 14, meus irmãos. Tamanha responsabilidade do rei Davi diante do trágico acontecimento de Uzá. A irmã Dilma leu para a gente hoje. O levou a conduzir todos os dirigentes do culto, sacerdotes e levitas, para que se santificassem. Santificassem. Olha só, meus irmãos, quem está diretamente ligado ao serviço real precisa entender a sua responsabilidade. Quem está ligado como ministro da igreja, com o seu ministério, precisa entender a sua responsabilidade. Assim como o rei Davi, os sacerdotes e levitas compreenderam e se santificaram, essa santificação envolve para nós o quê? Como que nós nos santificamos? Tempo para oração. Você tem separado tempo para oração? Estudo da palavra aprofundada. É você analisar detalhadamente o que está sendo dito, né? Passar os olhos correndo para ler a Bíblia toda. Tem a leitura do ano, mas tem também a leitura detalhada, aprofundada. É você se deitar sobre aquele texto, é você se aprofundar naquele texto, não passar o olho e deixar coisas despercebidas, né? E também não fazer da Bíblia seu cantinho do milagre, que você vai abrir ela, não, agora o versículo vai ser esse, né? Viu? Você pega assim, não, vou ler aqui, ó, Deus falou comigo, abriu a Bíblia assim, ó, pronto, também não é assim. Então lê de forma aprofundada. E uma coisa que eu não posso deixar de falar com relação àqueles que estão envolvidos na obra do Senhor. Olha só o que eu vou falar agora. Acerto das diferenças entre os irmãos. O nome disso, para que se alguém não lembra qual é o nome disso, esse acerto de comunhão entre os irmãos, acerto da convivência entre os irmãos, se tiver um problema, se chama comunhão. A palavra é comunhão. Ok, meus irmãos? É isso que eu gostaria de lembrar aos irmãos. É necessário que haja esse acerto. O rei Davi acertou as arestas. Tanto é que o próprio levita, Nadab, já demonstrou através da leitura que a vida dele não estava em santidade, nem a família dele. E ele é um servo do Senhor, levita. E assim, nós, como irmãos, iremos manifestar a glória de Deus através da nossa vida. E o seu ministério será frutífero na igreja. O seu ministério será frutífero. Amém? Isso é importante. A nossa reflexão de hoje é muito importante. Tá ok, meus irmãos? Continuando.
Davi fez questão de lembrar os participantes do culto sobre o castigo que veio sobre eles por não terem consultado o Senhor como deveriam. Interessante se os irmãos forem ver, Davi chamou o local onde Uzá morreu de Perez Uzá. E eu deixei para os irmãos aí, se os irmãos já leram, pode ver no capítulo 13, versículo 11, já está aí no texto. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Perez Uzá. Aí eu fui pesquisar o que significa a palavra Perez, irmão Ivaí. A palavra Perez significa o quê? Castigo. Mas depois eu fui entender o porquê que ele colocou castigo. Não foi só por causa de Uzá. Uzá ele morreu por causa de uma outra questão. É porque a família dele não respeitava a Deus. Estavam diante da presença do Senhor, mas não respeitavam a Deus, não valorizavam a palavra, não honravam a palavra com a sua vida, não honravam a palavra com seus amigos, com seus companheiros, tinha vergonha de Deus, tinha vergonha de dizer que é crente. Eu estou assim exagerando, né, meu irmão? Estou com minhas palavras aqui, não me perca. Então, nós temos que mostrar realmente quem nós somos. Imagina só, você é um levita e ter vergonha de ser levita, não, eu sou um levita com muito orgulho, eu sou um cristão com muito orgulho. Então aqui foi o que aconteceu, o Uzá, ele fazia parte dessa família. E olha quem tocou na arca, o Uzá. Porque ele já estava tão acostumado, não sei se os irmãos entenderam, ele estava tão acostumado que já tratava com desprezo que ele qual o problema? Qual o problema? Tem nada a ver. Tem nada a ver. Então, meus irmãos, em Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Foi o que Davi fez, chamou o povo para a santidade. Povo, vamos voltar para a santidade, vamos voltar ao primeiro amor. Está na hora. Jesus está voltando. Não dá tempo agora. Jesus está voltando agora, né? Então ele chamou o povo para a responsabilidade. E o povo ouviu. O que é mais lindo, meus irmãos, é quando a gente entende a palavra e ouve e vai. E aquele povo ouviu, vocês vão ver que culto maravilhoso, que culto especial, que culto extraordinário Davi e esse povo realizou. Olha aí, meus irmãos, qual a importância, uma pergunta que eu tenho para a igreja, qual a importância da santificação durante o culto prestado a Deus na igreja? Qual é a importância? Pode falar, meus irmãos, se alguém quiser responder essa pergunta, fique à vontade. É importante se santificar? Qual a importância? Quem gostaria de falar? Não fica à vontade, tá? Quer falar, irmão? Quer falar, Pedro? É que a Bíblia tem uma expressão que diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar. Agora, o condutor do culto, o pregador do culto, só terá sucesso se ele se preparar, mas se os ouvintes estiverem realmente ligados ao culto. Ou seja, é todo mundo, não é só uma pessoa. Exatamente. O púlpito só pegará fogo no instante em que nós estivermos no santuário ativando esse fogo. Isso, pode falar, minha irmã. Eu não vejo jogo. Ontem, por acaso, eu estava vendo o jogo. Eu também vi. Um pouquinho. E o Palmeiras ganhou. Você viu aquele jogador? Não tem como perder o jogo, né? Você viu aquele jogador? O goleiro não viu. Palmeiras, não viu? Acabou o jogo e desliguei. O goleiro do Palmeiras faltou pouco fazer uma oração a Deus. Que homenagem linda, que coisa linda. É um... Procura ver a reportagem do goleiro do Palmeiras. Cara, é impressionante. E lá que vamos distribuir. Isso aqui não fomos nós, isso aqui é Deus, que nos ajudou, nós entregamos nossa vida, nós dedicamos e aqui nós estamos agradecendo a Deus. Louve a Deus, dá glória a Deus. Foi ele que nos deu força, coragem, Sabe o que me chama a atenção? Olha só como é que... Vocês entram na reportagem. Irmã, olha só como é que o professor aproveita o gancho e já puxa para aula. Olha só, isso aí é estratégia, sabe? Isso é estratégia didática. Sabe o que eu acho mais interessante? O jogo, meu irmão, o jogo. Nem lembro mais do jogo, agora eu só lembro da oração. Só lembro da como, aquele jogo, nem quero lembrar daquele jogo. Você querendo
deu, aquele testemunho que ele deu, aquilo ali foi mundial. Muito lindo. É verdade. O resto da vida esteja, né? É verdade, meus irmãos. Então é importante, não importa onde você esteja, seja num campo lotado, né, de flamenguistas e palmeirenses, ali você tem que honrar a Deus através da sua vida, glorificar a Deus. Amém? Olha, você tinha que estar muito palmeirense assistindo agora depois de Muito bem. Segundo, a dependência espiritual dos dirigentes. O que seria isso? Dependência. Dependência é quando você depende de algo, não é verdade? Continuando. Aqueles que se apresentam no culto, se preparando espiritualmente, Deus alivia as suas cargas. Estão lembrados durante a minha leitura? Vocês estão lembrados que eu pedi para vocês marcarem a parte em que Deus aliviou a carga dos que estavam carregando a arca, versículo 26. Então, meus irmãos, você está na obra, você se colocou na disposição do Senhor, se prepara, porque o Senhor vai te ajudar. E Ele faz questão de ajudar os seus servos. Ele faz questão. É interessante. Não vou entrar em detalhe porque eu sei que vocês têm muito testemunho para dar a esse respeito. Muitos irmãos aqui têm testemunhos a dar sobre esse assunto. Tá? Inclusive eu também poderia falar, mas o tempo é curto. Servos cheios do Espírito são guiados pelo Espírito. Suas vidas dependem totalmente do Senhor, não pela nossa força, mas pelo Senhor. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, lembre-se disso. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar, mas quando forem tentados, é só desligar a televisão, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. É fácil, né, irmã Dilma? É simples. Ele fala: vocês conseguem. Você, é difícil, mas você consegue. Você vai conseguir. E eu estou aqui porque eu estou pronto para te ajudar. Imagina só o Todo-Poderoso dizer que Ele vai com você e te ajudar. Continuando. O que é, meu irmão, minha irmã? O que é ser dependente de Deus? Me ajuda aí, meus irmãos. Deus já aliviou as suas cargas quando você se dedicou totalmente a Ele na igreja? Você já realmente experimentou esse momento em que Deus aliviou as suas cargas? E o que é ser dependente de Deus? Já pensou sobre isso? O que seria isso? Ser totalmente dependente do Senhor? É algo a refletir, né? Porque hoje em dia realmente não é fácil você pensar dessa maneira. O que é ser dependente do Senhor? Vamos pensar sobre isso. E como Deus aliviou as suas cargas diante de uma dificuldade, diante de um problema. Fale muito aí. Não, está tranquilo. Ok? Alguém quer comentar a esse respeito ou podemos continuar? Como que Deus aliviou as suas cargas? Se Deus já aliviou as suas cargas na hora que você estava lhe dedicando ao Senhor, a sua obra, você vendo que talvez você não conseguiria, o Senhor realmente aliviou as suas cargas, né? É a dependência. É que nós colocamos na mão de Deus e tiramos. Colocamos, tiramos. Não, coloque na mão do Senhor, pronto, deixa lá. Agora, fé. Chamou fé. Então, para quem tem dúvida do que é fé, o irmão Ivaí acabou de citar um exemplo do que é fé. Continuando, meus irmãos, quem quiser falar, pode falar, tá? Depois. John MacArthur, pastor John MacArthur, disse uma frase muito interessante a esse respeito. Dá uma olhada aí. A vida cheia do Espírito é a entrega de cada decisão ao controle do Espírito. Meu irmão, final do ano chegou. Dezembro é semana que vem. Então você realmente está fazendo plano. Está para tomar decisão séria que vai afetar toda a sua família. Está aí uma frase maravilhosa para você colocar lá. Um quadro na sua casa. A vida cheia do Espírito é a entrega de cada decisão que você for tomar. Profético, hein? Deus está falando com você. Ao controle do Espírito. Pense nisso. Continuando.
Aplicação. As apresentações no culto devem ser precedidas de preparo espiritual, o que inclui santificação e edificação aliadas à dependência de Deus. Pense sobre isso. Essa é a nossa aplicação. Então não adianta você querer trabalhar na igreja, desenvolver seu ministério sem um preparo espiritual. Você precisa se dedicar ao Senhor, se santificar, se purificar, ok? E aí você vai ver a obra do Senhor acontecendo, seu ministério vai ser frutífero, você vai trabalhar com alegria, não vai se tornar um peso, um fardo para você, não é verdade? Continuando. Segundo, nós temos aqui um preparo organizacional realizado pelo rei Davi. Eu vou pedir para o irmão Nelson ler o capítulo 16. Irmão Nelson, por gentileza, lê o 16. Você pode ler até o versículo 11, tá, irmão Nelson? Até o 11. Levaram a arca da aliança para a barraca que Davi tinha preparado para ela e a colocaram lá dentro. Então ofereceram a Deus sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Depois que Davi acabou de oferecer o sacrifício, abençoou o povo em nome do Senhor e distribuiu comida a todos. Deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e paz. Davi nomeou alguns levitas para dirigirem a adoração ao Senhor, o Deus de Israel, cantando e louvando a Deus em frente da arca da aliança. Asaf foi nomeado o chefe deles, e Zacarias, o seu ajudante, para tocar em Pira, foram nomeados Jehiel, Semiramós, Jehiel, Matitias, Eliabe, Benaías, Obed-Edom e Jehiel. Para tocar pratos foi nomeado Asaf, e para tocar em trombeta, todos os dirigentes da arca da aliança foram nomeados sacerdotes, Benaías e Jaaziel. Foi nesse dia que Davi deu pela primeira vez a Asaf e aos seus colegas levitas a responsabilidade de cantar louvores a Deus, o Senhor. Olha o louvor, vai lá, meu irmão. Agradeçam a Deus o Senhor, anunciem sua grandeza e contem às nações as coisas que Ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem todos os seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito e fique alegre o coração de todos os que adoram ao Senhor. Procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença. Olha que lindo, hein? Olha só, conduzindo toda a congregação, todo aquele povo, aquela cidade, aquela nação, ó, diante do Senhor. Um louvor envolvendo toda a nação. Então, continuando, meus irmãos, conforme já vimos em lições anteriores, existem 3 princípios básicos para um culto bem organizado. Isso é importante a gente lembrar hoje, tá? Que é a unidade, a adoração e a edificação. A unidade, a adoração e a edificação são 3 princípios básicos, tá, para um culto bem organizado. A união é indispensável para a organização do culto. O culto ao Senhor deve ser prioridade máxima na vida do seu povo. Nosso trabalho deve ser edificar a casa de Deus. Precisamos pensar desta maneira. O rei Davi, na direção do Espírito Santo, cumpriu didaticamente todos os princípios para um culto bem preparado e organizado. Será que é necessário acontecer alguma tragédia para você valorizar o que Deus realmente é? Pô, que pergunta forte, né, Deus? Será que é necessário acontecer alguma tragédia na sua família para você valorizar quem é Deus? Porque foi o que aconteceu com Davi. Após aquela tragédia, ele mudou. E a coisa começou a acontecer de uma forma diferente. Então, já que nós não queremos que isso aconteça, então vamos valorizar o Senhor. Vamos dedicar a nossa vida ao Senhor, não é verdade? No capítulo 15 vimos a preocupação do já então rei Davi com o preparo espiritual, e agora veremos o organizacional. No capítulo 16, conforme o irmão Nelson acabou de ler, era tamanha a comunhão e dedicação ao ministério, que surgiram hinos de louvor maravilhosos, que conduziu toda a congregação à adoração perfeita ao nosso Deus. Olha só que interessante, Jó. Hinos de louvor começaram a surgir, letras, novos hinos que conduzem a igreja à adoração. Essa é uma igreja envolvida. Os ministérios começaram a criar letras junto com os escribas, coisas
Surgiram coisas maravilhosas, está aqui, ó, escrita, relatada, porque estavam todos em comunhão, unidos. Não é verdade? É assim que tem que acontecer. Continuando. Em Levítico capítulo 20, versículo 7. Vamos ler todo mundo junto, que está escrito aí? Dá para ler? Consagre-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olha só. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Continuando, William Barclay, o teólogo William Barclay, disse a respeito do culto, a respeito dessa responsabilidade: o homem recebeu de Deus todos os dons que possui, não para o seu próprio benefício, mas para o benefício da igreja, não para a sua própria glória, mas para a glória, para a maior glória de Deus. Quando o homem pode dizer, seja Deus glorificado, então, só então, utilizará seus dons corretamente dentro e fora da igreja. Então, uma reflexão para os irmãos. Vamos agora analisar a organização daquele culto especial, tanto os grupos divididos em suas escalas e responsabilidade, o preparo para as apresentações e sua execução feita na mais perfeita ordem. Nós vamos analisar agora esses pontos, tá? São 3 pontos importantes, tá? Sobre a escala, sobre a responsabilidade, enfim, tá ok? Vamos lá? Então, primeiro ponto, o serviço do culto dividido em grupos. Aí nós entramos aqui para a escala. Por que é importante ter uma escala na igreja? E às vezes as pessoas que chegam aqui não entendem. Ué, mas domingo passado era um grupo, agora já é outro grupo. É muito importante, Davi teve essa preocupação. Então a escala sim é importante, para não sobrecarregar os nossos irmãos. E também para o culto ser feito de forma mais dedicada, para o outro ter tempo de se dedicar não só para o culto, mas também para a sua família. Precisa ter a sua vida, porque senão acaba que você fica totalmente preso aqui dentro. Você tem que ter sua vida social, com família também, né? Então vamos lá, continuando. Houve naquele tempo uma preocupação com a escala das pessoas envolvidas no culto. Além do preparo espiritual, o rei Davi se preocupou com o preparo organizacional. Cada um sabia antecipadamente da sua responsabilidade. Ninguém foi pego de surpresa, tá, meu irmão? Cada grupo com seus líderes exerceram seus ministérios no louvor. Tá bom? Isso aqui é muito importante nós lembrarmos. O irmão precisa ter sua vida em família. Isso se chama organização, e Davi se preocupou com isso. A igreja que não se preocupa com isso está muito perigoso, porque acaba que afeta os seus filhos, afeta o seu relacionamento. Aí você não entende por que seu filho está revoltado, por que seu filho e sua filha não querem mais para a igreja. O que está acontecendo? A gente precisa também dedicar a nossa vida ao Senhor e também dedicar a nossa família, a vida social. Pô, meu pai não larga a igreja, não vem para aqui, não fica comigo um momento, não dá uma volta no shopping comigo, lá, tomar um sorvete, picolé, uma conversa fora. A gente precisa, isso é organização, você faz parte do ministério, você tem vida, né? 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12 ao 13 diz: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês, que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Eu tenho uma pergunta para a igreja: qual é a importância da escala de pessoas para a realização dos ministérios? Importantíssimo. Eu estou preocupado com a eleição do Parabéns. Quem é que vai ser? Não, gente, a pessoa que assume um cargo na igreja, ele tem que saber que ele é um obreiro da igreja. Quer dizer, o culto, para mim, o sucesso do culto começa ali. Eu digo ao Joel e Hilda que eles são responsáveis pela introdução. Se você vai a uma igreja, você é bem recebido, você já entra no culto. Mas se você, eu sou da época em que você não serve para nada, vai ser o porteiro, não era o introdutor, era o porteiro. Então ele ficava na porta da igreja. Não, é uma responsabilidade muito grande, que o culto começa ali, na introdução. Se ele foi bem recebido, ele já entra
Mas ele mal recebido. E Davi, não voltar. e o rei Davi se preocupou com todos esses detalhes, desde a recepção até a execução. Exato. Amém? Mas, irmão, e vai falou isso do porteiro, mas na segunda igreja tinha um porteiro analfabeto que era um excelente introdutor. Albertino, né, velho? Então, mas não é Do canto bem preparado. Ah, que isso, meu irmão? Se você canta no banheiro, tá bom demais. Davi chamou qualquer um para o culto? Olha só a preocupação de Davi. O rei Davi escolheu para o culto pessoas qualificadas. Versículo 22. Entendido em música. PhD, pós-graduado. Licenciado. Altamente qualificado. Sabe mexer com música, com estúdio. Sabe como conduzir, como gravar um bom CD, como fazer a igreja prosperar na música. E exerce com excelência o seu ministério. Entendido do que faz. Eu não entendo nada, então não me põe para mexer com música. Por favor. Tudo isso é necessário, mas ser espiritual. Não Isso aí. nada para você saber muito. Por isso que o que veio antes foi o que? O preparo espiritual. E agora o preparo organizacional. Antes vem o preparo espiritual. Nós vamos entrar nesse detalhe daqui a pouco, meu irmão. Olha aí. Quanto melhor for o preparo espiritual e técnico das equipes, melhor será o resultado esperado acerca da mensagem de salvação. Ó, já tinha lido a Bíblia. Ele não leu, tá? Mas parece que já entendi do que eu ia falar. O dirigente do canto bem preparado conduz a congregação ao louvor e adoração que glorifica ao Senhor. Ah, meus irmãos, João capítulo 14, versículo 26 diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em seu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Mas tem uma coisa: o Espírito Santo só age de acordo com o que você tem para oferecer. Entregue seus dons e talentos ao Espírito Santo e mais uma vez verás a glória de Deus se manifestar através da sua vida. Continuando. Terceiro e último, culto executado em ordem. Está lá no capítulo 16. Cada um foi nomeado pelo rei Davi para a realização daquele culto especial, obtendo de seus colaboradores compromisso e dedicação. Olha aqui, duas palavras importantes, né? Compromisso e dedicação. O resultado foi um culto magnífico, feito de forma harmônica ao eterno Deus, conforme está lá no versículo 36 do capítulo 16. Somos chamados para manifestar a glória do Senhor e com responsabilidade cantar louvores a Ele. Ó, meus irmãos, que lindo, ó. Santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Amém? Josué capítulo 3, versículo 15. Olha só o que George Campbell Morgan falou a respeito de 1 Crônicas capítulo 15. Ele disse: preste muita atenção. As manifestações externas da alegria daqueles que mantêm comunhão com Deus não podem transmitir à mente não iluminada, essa mente que não é iluminada, o real significado desse deleite espiritual. Uma reunião para oração e louvor ainda é desprezada por aqueles que não têm conhecimento pessoal da paz e da alegria do lugar secreto do Altíssimo. Sabe, só faltou ele falar a mente do sem noção. Por isso que ele não aceita o nosso culto, por isso que ele não aceita o nosso louvor, por isso que ele fala que nós somos loucos. Porque realmente a mente não iluminada, não foi iluminada pelo Espírito Santo. Não tem como ele se alegrar do nosso louvor. Então, meus irmãos, isso aqui é muito importante. George Campbell Morgan, olha aí, isso aqui é uma palavra que vocês podem anotar depois aí o nome dele, depois de pesquisar, que ele é um homem muito conhecido na área da teologia. Vamos lá, continuando. Conclusão: todo o povo de Israel participou alegremente do culto ao Senhor, pela volta da arca à cidade de Davi. Hoje somos chamados ao retorno à santidade, ao culto avivado, feito com responsabilidade e dedicação, com pessoas regeneradas pelo poder do Espírito Santo, cheios de fé e esperança pela volta do Salvador, confiantes da sua misericórdia, através do sangue derramado na cruz do Calvário, através daquele sangue substituto que foi derramado. O sangue de Cristo é o sangue substituto que deveria ser o seu, mas ele falou: eu morri por você, por perdão dos seus pecados.
Levítico capítulo 20, versículo 8 diz assim: obedeçam os meus decretos e pratiquem-nos, eu sou o Senhor que os santifica. Se coloca na presença dele, purifica seus olhos, seus ouvidos, seus lábios, seu corpo, e o resto ele que faz. Amém? E tem um louvor sobre Obed-Edom. Lembra que eu falei do profundamente ao meu coração, que hoje você entrar no tempo do Senhor, você possa realmente pensar como está seu coração, como está sua vida, como está seu relacionamento com sua família. O ano acabou, novos planos, novos projetos. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, diante da Tua presença, Pai, estamos aqui.
louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Pai, eu, em nome do teu Filho amado Jesus, repreendo qualquer ação do inimigo que impeça o verdadeiro adorador de te adorar. Eu repreendo em nome de Jesus qualquer ação do inimigo que impeça a pessoa de estar aqui aprendendo a tua palavra e impeça de estar junto na comunhão. Que hoje possa ser um marco na vida desses irmãos. Que hoje possamos nos dedicar com fé, tendo esperança do seu retorno, a esperança da vinda do Messias. Pai, que nós possamos sair daqui, Senhor, alegres, transbordantes da tua glória. Pai, muito obrigado. E é a oração que nós fazemos agora, em nome de Jesus, te agradecendo, ó Pai. Muito obrigado por essa lição. Continue falando, domingo que vem falha, Pai. Continue falando para o nosso povo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe.